Oi pessoas, tudo bem? Eu sei que eu dei uma sumida, mas eu tenho uma boa justificativa pra isso. Eu estou terminando minha tese de mestrado, então eu tô bem enlouquecida, tipo, eu tô só fazendo isso, na verdade. Eu tô com um monte de material pronto, só falta editar, mas eu não tô tendo tempo de sentar pra fazer isso. Eu vou voltar, mas eu não queria deixar passar em branco o dia da visibilidade bissexual, que é hoje. Então por isso eu resolvi dar um jeito de tirar um tempinho pra gravar esse vídeo. Eu fiz um vídeo ano passado falando um pouco sobre a minha descoberta, como que eu saí do armário, reflexões assim mais adolescentes, né, sobre a minha bissexualidade, sobre a minha descoberta. Vou deixar o link em algum canto aqui. Eu queria complementar esse vídeo fazendo reflexões mais adultas agora a respeito do tema. E essas coisas que eu tenho pensado, elas são um pouco complexas e filosóficas, então eu vou tentar articular bem os meus pensamentos, porque é uma coisa difícil de explicar. Eu acho que é comum as pessoas pensarem, e muitas vezes eu penso dessa maneira também em relação à minha bissexualidade, porque é meio que como a gente está instruído a pensar no assunto. Uma pessoa bissexual é como se ela fosse rachada no meio. E metade é hétero e metade é gay. E isso se desdobra meio que em tudo. No nosso comportamento, no que as pessoas esperam da gente, o que as pessoas imaginam que é uma pessoa bissexual e como a gente se enxerga também. Mas também se desdobra nos nossos relacionamentos. E eu percebo que nos meus relacionamentos, sempre, essa ideia de eu ser uma pessoa meio que partida ao meio, que tem as duas sexualidades dentro de mim, ela se torna muito forte. Porque nos meus relacionamentos com mulheres, eu ajo e sou tratada como, e as pessoas esperam que eu haja como lésbica. Ao mesmo tempo, nos meus relacionamentos com homens, era como se alguém tivesse apertado um botãozinho pra eu agir e ser tratada como uma mulher hétero. E aí, muita gente deve estar se perguntando agora, mas o que isso significa, sabe? O que é você ter um relacionamento que é num molde lésbico, um relacionamento num molde heterossexual? Eu não sei explicar muito bem, porque essas coisas elas são tão automáticas e elas estão tão enraizadas dentro da gente, mas é assim que eu me sinto. Eu me sinto tratada e eu me sinto agindo como uma pessoa lésbica quando eu tô com uma menina e como uma pessoa heterossexual quando eu tô com um cara. Só que eu sempre me senti extremamente insatisfeita, na verdade, nos meus relacionamentos. Porque eu sentia que eu tinha que cumprir um papel, tanto nos meus relacionamentos com meninas quanto meninos, que eu tinha que cumprir um certo papel, que eu tinha que me encaixar. E a dinâmica do relacionamento, ela se dava de uma forma que me parecia artificial. Até que eu tive um relacionamento muito mais flexível, em relação aos nossos papéis de gênero, e eu não tô falando de sexo, tá? Porque eu acho que até sexo é muito mais fácil de você brincar, dentre outras dinâmicas. Não tô falando disso, eu tô falando do relacionamento em si mesmo. Como a nossa dinâmica era mais flexível, a única palavra que eu tenho pra descrever o que eu senti dentro dessa dinâmica nova é alívio. Foi engraçado porque, sabe quando você tá num lugar e daí tem um ruído? E você só percebe que aquilo tava te incomodando muito quando ele para. E daí eu comecei a pensar a respeito dessas questões e eu acho assim que é óbvio que orientação sexual não é a coisa que define a personalidade de alguém. Mas eu acho que influencia sim na maneira como a gente se enxerga e na nossa identidade. Especialmente se você não é hétero, porque você tem que pensar a respeito de como que você vai expressar essa sexualidade. Você tem um momento de pensar, não sou como as outras pessoas, e como que você age em relação a isso, então isso acaba sendo incorporado na sua identidade, na maneira como você se relaciona com o mundo. Só que as pessoas bissexuais, a maneira como isso é incorporado na identidade delas é essa maneira rachada, é essa maneira da gente pensar que uma pessoa bissexual é metade gay, metade hétero. E aí eu fiquei pensando, mas e se não for isso? E se você ser bi, se refletir na sua identidade de uma outra forma que não tem nada a ver com você ser gay ou hétero? Isso é uma coisa completamente diferente. Na verdade, é isso que eu tenho sentido. Você ser bissexual é outra coisa, é diferente. A sensação de ser é diferente. A sensação de ser, ela é única. Tudo isso é muito complexo e eu não sei muito bem o que fazer com todas essas reflexões que eu tô tendo. Como eu falei, é um pouco filosófico e são coisas que eu tenho pensado recentemente, mas o fato de eu estar parando de pensar em mim mesma como uma pessoa, né, meio que é metade uma coisa, metade outra coisa, e que na verdade é uma coisa única, que não necessariamente
é uma coisa ou outra, me faz me sentir mais completa, mais inteira como pessoa mesmo. Eu quero que as pessoas me enxerguem, eu quero conseguir agir, e eu não sei exatamente como vai ser isso, mas estou descobrindo ainda. E eu quero que os meus parceiros me enxerguem que a minha bissexualidade ela é uma sexualidade completa por si só. Isso não significa de forma nenhuma que eu queira me relacionar apenas com pessoas bissexuais. Não, eu me relacionaria com meninas lésbicas e com caras heterossexuais. Aí já não sei. Eu gostaria de ser tratada nos meus relacionamentos de uma outra forma. Como é essa forma eu não sei, é uma coisa que eu tenho pensado a respeito, porque eu acho que é uma coisa que tem que ser descoberta ainda. Mas eu queria trazer essa reflexão para esse dia de hoje, porque eu não sei, eu queria muito ouvir experiências de outras pessoas em relação a isso, se as pessoas acham que eu tô viajando, ou se elas concordam, ou se elas têm coisas para acrescentar. Espero que eu tenha feito sentido nas minhas reflexões, porque é um papo meio abstrato, assim. Mas é isso. Eu queria desejar para todos nós da Sopa de Letrinhas LGBT um setembro muito bom, um ano de muita luta. Eu sei que esse ano tem sido um ano de muitos golpes para nossa comunidade. Eu acho que agora mais do que nunca é importante a gente estar unido e a gente estar olhando para os outros companheiros, para a letrinha do lado e para as pessoas que estão em situações ainda mais frágeis do que as nossas, né? Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar o like e se inscrever no meu canal. Eu falo isso toda vez, mas é porque realmente ajuda muito. E passa lá no meu blog, lá tem mais um monte de coisas. Tem um monte de texto, tem contos eróticos, tem muito conteúdo. O link tá aqui embaixo. E não se esquece de deixar suas opiniões a respeito aqui embaixo. Eu tô muito curiosa para ouvir o que vocês têm para dizer. Até a próxima! E tchau!